A segunda rodada do Assembleia Fiscaliza começou na segunda-feira com a reunião da Comissão de Administração Pública, que ouviu o secretário de Estado do Planejamento, Otto Levi. As comissões de Fiscalização Financeira e Participação Popular também participaram da sabatina. Conversa conosco o deputado Roberto Andrade, do PSB, que é vice-líder de governo e integrante da Comissão de Administração Pública. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, ganhou destaque na fala do secretário e nas respostas que deu aos diversos deputados que integravam a reunião, a discussão sobre privatizações. O secretário Otto Levi tratou a venda da CEMIG como inevitável para o ajuste fiscal. O senhor acredita que o governo vai conseguir convencer a Assembleia do que ele acredita ser necessário essa privatização, especialmente da CEMIG? Nós podemos falar de Codemig, podemos falar de Copasa, que são empresas que também estão no foco do governo para a privatização, mas especialmente a CEMIG. Bom, nunca foi segredo para ninguém que é a intenção do governador Zema de privatizar todas as empresas ligadas ao governo, né? Na questão da CEMIG, ele foi mais enfático, né? Eu acho até que ele saiu um pouco do foco da discussão, ele aproveitou o momento e defendeu a privatização da CEMIG, mas sim, o governo vai ter dificuldades, sim, mas existem modelos de privatização. Eu acho que essa discussão vai vir aqui para casa, vai vir uma proposta e talvez ela tenha sucesso, mas aconteça de uma outra maneira, ela chegue com uma proposta. Eu dou um exemplo da privatização que foi feita no aeroporto de Confins do governo Dilma Rousseff. O senhor é favorável à privatização da CEMIG? Eu sou totalmente favorável que a gestão de empresas de geração de energia, de água, de aeroporto, qualquer coisa que não seja atividade do Estado, seja saúde, educação, segurança, eu acho que o Estado, não esse governo, o governo passado, a União, ou mesmo as prefeituras administram mal. Entendeu? Eu acho que isso é muito melhor administrado na iniciativa privada, naturalmente com um contrato bem feito, né, em que se resguarde interesse, que tenha controles, né, que tenha agências reguladoras. Bom, o senhor ia se referir a uma experiência do aeroporto de privatização. De Confins. O governo da presidente Dilma Rousseff, o aeroporto de Confins foi privatizado e ela vendeu 51%, privatizou 51% do aeroporto. E o governo federal, no caso a Infraero, ficou com 49% do aeroporto de Confins. Então, hoje, o Estado, o governo brasileiro, né, a Infraero é dona de um aeroporto rentável, porque ele é bem administrado. A gestão é de uma empresa que tem grande experiência, uma empresa que administra o aeroporto de Zurique, na Suíça. Então, uma empresa que é especializada em administração de aeroporto. Então, é preferível o Estado ser sócio de uma empresa rentável, bem administrada, e que ela não tenha gestão sobre aquela administração, do que ela ser proprietária de uma empresa que seja aeroporto, mas que não funcione, que dê prejuízo e que atenda, e principalmente, Viva, que atenda mal a população. Agora, de fato, assim, apesar de o senhor estar falando que é uma discussão que ainda vai se consolidar na casa, que ainda vai caminhar, mas, de fato, existe uma resistência grande. E um dos fatores de resistência é um referendo que consta da Constituição Mineira e que é um referendo que autoriza, não é? Que ele é necessário para ouvir a população, para que a Assembleia tome uma decisão sobre isso. A Assembleia não pode simplesmente ignorar o referendo. Significa ouvir a população autorizar, então, essa privatização ou não, né? Dependendo de uma votação na casa. Como é que o senhor acha que isso vai ser tratado aqui dentro da casa pelos deputados, né? Bom, eu já ouvi muitos deputados que não são favoráveis ao referendo, que acham que deve se mudar a Constituição do Estado e que são contra a privatização da CEMIG, que eles entendem que essa decisão é da Assembleia, dos deputados que foram eleitos para isso, que pensam que a população é um assunto muito complexo
e que os deputados da Assembleia estão preparados para tomar essa decisão. Então, não quer dizer que aqueles que são contra o referendo, eu sou contra o referendo e a favor da privatização. Mas tem deputados aqui que são contra o referendo, acham que tem que alterar a Constituição de Minas e são contra a privatização. Então, há muita... se confunde muito esses posicionamentos. O senhor é vice-líder de governo. Como é que o senhor pretende, né, que estratégia pretende usar as lideranças do governo na casa, pretendem trabalhar para convencer, afinal, da tese do governo do Estado, do governo Zema, pela privatização da CEMIG? Olha, nós tivemos aqui semana passada uma comitiva, uma audiência comandada até pelo Alencar da Silveira, o deputado Alencar da Silveira, que trouxe uns deputados de Goiás para falar que o exemplo da privatização da empresa de energia de Goiás não deu certo. Eu acho... Eles vieram aqui para falar da má experiência, que eles consideram má experiência. Mas isso, eu até sou um amigo particular do deputado Alencar, mas eu acho que isso foi... Eu não participei, né? Também não deveria ter participado. Não é um exemplo, porque você pode privatizar uma empresa do mesmo setor, ela tem que ver a maneira que foi feito isso. Então, nós temos que trazer uma experiência que deu certo também, que eles pegaram uma experiência que não deu certo, como foi feito, quais os critérios, a regulação que está tendo dessa empresa. Então, nós temos que mostrar para os deputados o que de bom se pode fazer. Quais as experiências positivas que tivemos. Agora, vai ser uma batalha árdua, né, vai, deputado? Porque há, por exemplo, um projeto do deputado Eli Tarquini, que já está em tramitação, criando mais dificuldades, que se esse projeto passar, vai exigir um plebiscito, não é? Que é um outro instrumento que envolve participação popular, né, que as pessoas opinam, a população e que impede o governo do Estado de fazer publicidade em torno de um modelo de privatização, da ideia da privatização da CEMIG. Bom, esse é mais um desafio. É um projeto também que vai ser discutido, tudo isso tem que caminhar junto, né? Porque também a população, o governo tem que mostrar à população por que ela está propondo essa privatização, né? Eu lembro, né, aliás, eu não lembro, mas eu conheço a história do petróleo é nosso, né? Quando o Brasil criou a Petrobras, você não tinha empresas, na época, dispostas a investir na produção de gasolina, né, de petróleo no Brasil. Hoje você já tem. Então, tinha um momento que o Estado tinha que investir sim, em energia, em distribuição de água. Hoje as coisas mudaram. Então, eu acho que o governo tem que mostrar isso, mostrar a eficiência da empresa privada hoje pela eficiência da empresa pública nesses setores. Eu acho que tudo isso aqui na Assembleia, nós temos uma característica, e o Agostinho, nosso presidente, é muito hábil nisso, tudo aqui caminha muito na base do acordo, do que vai ser votado, para chegar no plenário, sim, o plenário é soberano, mas a gente trabalha muito aqui com uma conversa antes da matéria ir a plenário, e o plenário, como diz, é soberano, isso vai ser decidido lá no plenário. E esse convencimento tem que ser feito lá. Eu sou muito contra, Vivi, que se faça antes obstruções, que se impeça a decisão do plenário. Eu acho que tem que se deixar o plenário decidir. Agora, tem os instrumentos previstos no regimento interno que são legítimos, né? São legítimos e são usados, mas tem que chegar um momento em que a coisa tem que acontecer, entendeu? Agora, deputado, a propósito, nós estamos falando de privatização, de polêmica em torno da privatização da CEMIG, a discussão que gera, porque o pano de fundo dessa história é a defesa que o governo faz do ajuste fiscal, da necessidade de tomar medidas pelo ajuste fiscal. Como é que o senhor vê as perspectivas em relação à Lei Candir, que seria um outro caminho, que é um outro caminho abraçado pela Assembleia, de buscar os ressarcimentos que o Estado, como exportador,
teria direito de cobrar do governo federal, da União, não é? Não só Minas Gerais, mas são diversos estados, são 16 estados exportadores que têm a receber recursos oriundos aí de dinheiro que não foi pago, não é? De ressarcimento que não foi feito da Lei Candir. Olha, e é uma discussão que é bom lembrar que está no Congresso Nacional e que foi levado ao Supremo e agora está aí com um grupo de trabalho em torno disso, né? A Assembleia assumiu esse protagonismo através do presidente Agostinho, o governador Zema também foi signatário desse manifesto, todos os deputados estaduais a favor dessa discussão da Lei Candir, mas eu acho que pode caminhar junto, sim. Eu acho que a Lei Candir é muito bem, lógico que mais de 100 bilhões é muito bem-vinda, nós temos que pensar na Lei Candir, do que ficou para trás e daqui para frente, que eu acho mais fácil, né, mais factível de acontecer, né, do Estado começar a receber o que é devido, mas também temos que cobrar os nossos créditos, mas eu acho que esse ajuste fiscal, né, que, com as privatizações, essa eu sou a favor em qualquer momento, com Lei Candir, sem Lei Candir, em qualquer momento. Aí ela pode ser mais branda, né, sem um aperto maior, se esse recurso da Lei Candir realmente vier. Parece que, inclusive, caminha lá dentro do Congresso Nacional um acordo envolvendo, inclusive, o governo federal, para que parte do dinheiro da cessão onerosa, do mega leilão do pré-sal, acabe vindo como aí um dinheiro com essa finalidade para ressarcir os estados, né? Aí também tem uma questão da briga política, aí nós temos estados que não são contemplados com a Lei Candir, né? Nós temos que ter uma bancada federal lá muito firme, né, para defender os interesses de Minas com as outras bancadas. A questão toda também passa pelo Congresso Nacional e essas coisas não são fáceis, nós temos sempre aqueles que não são contemplados e que vão estar sempre contra os interesses do outro Estado, né? Mas... A propósito, inclusive, do Congresso Nacional, uma questão que interessa muito Minas Gerais, o governo do Estado, e que passa também pelos interesses da Assembleia, porque pode chegar até aqui, é a questão da inclusão de estados e municípios na PEC paralela, aquela PEC que é, vamos dizer, uma complementação daquilo que eles não conseguiram aprovar, ou que está encaminhado para terminar a votação, que não terminou ainda no Senado, da reforma da Previdência, né? Essa PEC paralela incluiria estados e municípios, e aí isso implicaria em aumentar a alíquota previdenciária dos servidores públicos e tal. Qual que é a impressão do senhor desse cenário aí pela frente, da perspectiva de acabar isso, afinal, chegando, porque mesmo que aprove essa PEC paralela lá, tem que chegar aqui na Assembleia para ser aprovada. Bom, se essa PEC paralela for aprovada, será um avanço aqui, seria um alívio, né? Seria uma carga menor aqui para o governo do Estado para trabalhar a aprovação dessa PEC paralela. E também nós estamos na mão do Congresso Nacional. Na época em que a reforma da Previdência foi votada, quase que essa questão dos estados e municípios entrou na reforma da Previdência. Mas ela, em determinado momento, ela foi expurgada da reforma da Previdência. Então... Está havendo arranjos, né? Por exemplo, a Polícia Militar pode ficar de fora dessa inclusão e entrar na previdência dos militares, né? Isso tornaria também mais fácil as negociações para frente. Cada um puxa, né? Aí tem as questões corporativas, né? Aí quem tem mais força no Congresso, qual segmento tem mais, aí é uma discussão aí das questões de cada segmento, né? E é democrático isso, né? Cada segmento quer puxar para sua base, né? Deputado, tem um PLC, não é? Que é um projeto de lei complementar que está na Assembleia pronto para ser votado, que impõe um novo desafio à administração, ao governo Zema. Porque, afinal de contas, existe uma prática, é muito comum, o Estado está apertado, sem dinheiro, aí o que ele faz?
ele faz contingenciamentos, não é? Nós vimos isso na educação, no plano federal, segura o dinheiro que já estava previsto no orçamento e às vezes ficam restos a pagar para o ano seguinte e aquilo que é constitucional, no caso da educação e da saúde, que é objeto desse PLC, que é constitucional, 12% para a saúde, 25% para a educação, acabam não sendo aplicados. Esse projeto está exigindo que o máximo que pode segurar é 15%, não é isso? Isso. 15% do total que tem que investir. Como é que o senhor vê, se esse projeto que está pronto para ser votado passar, como é que isso vai repercutir lá para o governo? Olha, esse projeto passou em todas as comissões, já está pronto para ir no primeiro turno no plenário. Esse projeto, para o governo do Estado, seria um desastre. Agora, por ser projeto de lei complementar, ele precisa de quórum qualificado, ele precisa de 39 votos favoráveis. E, se ele realmente entrar na pauta, nós vamos ter que trabalhar muito para que ele seja derrotado. Agora, de fato, o cumprimento do mínimo constitucional em saúde e educação é uma questão muito básica, né, de atendimento à população. Porque o governo Zema tem feito um esforço grande de economia, mas não é que nem a economia doméstica, né? Quando a gente está devendo, a gente economiza para resolver, sendo que nós temos problemas, nós temos necessidades como saúde e educação. Dá para negociar em cima disso, né? Tem, por exemplo, uma questão que está parada aí, que é a questão das escolas integrais, né? Mas a questão da escola integral, já houve um acordo com o governo Zema, eu não vou lembrar dos números, para a volta das escolas de maneira escalonada. Inclusive amanhã, acho que amanhã mesmo a secretária da Educação vai estar aqui, então houve uma proposta da volta das escolas de tempo integral. Eu sou muito favorável à escola de tempo integral, apesar das críticas da escola de tempo integral, de como era feito, né, que os meninos não tinham aula, não tinha merenda, mas só de você tirar em determinadas regiões de alto risco, só de tirar a criança da rua e ele está dentro da escola, mesmo não de uma maneira assim, eficiente em termos de aula, de atividade física, você já está prestando um serviço àquela criança. Então, realmente, nesse ponto, eu acho que o governo Zema agiu de afogadilha. Ele deveria ter estudado mais o assunto. Eu acho a secretária de Educação do governo Zema uma grande profissional, e o projeto de retomada das escolas de tempo integral de maneira gradativa, com 8 horas de aula, de uma maneira com merenda, isso já está negociado, inclusive com a Assembleia. Inclusive nós aprovamos ano passado um projeto da reforma administrativa, isso entrou na negociação. Então, PLC, o senhor acha que consegue segurar que enfim, a base do governo consegue segurar? São dois momentos. Primeiro, o presidente, está na mão do presidente Agostinho, que ele tem que pôr na pauta, né? Que o presidente é que faz a pauta. Se ele entender que deve colocar, aí nós vamos fazer um trabalho para derrubar. E depois, no terceiro momento ainda, que é o veto do governador, né? Mas, hoje, o que você disse da educação, da saúde, está tudo muito... Mas a gente aqui na Assembleia, e eu falei isso com o secretário ontem, a Beatriz Siqueira, né, que é uma grande deputada, o sargento Rodrigo, cada um cobrando, né, e todo mundo cobra. Eu vou na cidade administrativa toda semana, eu vou cobrar recurso para minha cidade, mais policial para minha cidade, todo mundo, mas a gente tem um limite, né, no Estado falido, em crise, então a gente tem sim essas obrigações, mas primeiro a gente tem que ter recursos, que a gente tem que ter ou essa reforma fiscal, ou o dinheiro da Lei Candir, ou um crescimento econômico. A gente não está vendo esse crescimento econômico acontecer da maneira que a gente esperava, ou uma reforma tributária em que se distribua melhor o dinheiro, né, arrecadado no país, que hoje a União fica com 80% do dinheiro arrecadado. Enfim, o Estado tem que ter mais recursos para ele poder cumprir. Não adianta a gente ficar criando obrigações para o Estado, mas que ele não tenha
recursos para cumprir. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigado pelo convite. Eu conversei com o deputado Roberto Andrade, do PSB, que é vice-líder de governo, integrante da Comissão de Administração Pública na Assembleia. Nossa conversa aqui partiu do primeiro dia, que foi essa segunda-feira, do Assembleia Fiscaliza, que trouxe aqui o secretário de Planejamento, o Otto Levi, para uma sabatina, que faz parte, não é? Os secretários vêm à casa, essa é a segunda rodada, eles vêm à casa para prestar contas aos deputados, e houve uma discussão grande em torno da privatização da CEMIG, e aí nós conversamos sobre os posicionamentos na casa sobre essa e outras questões. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.